Podem-vos assentar. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Nós poderíamos cantar, Deus não quer preguiçoso em sua obra. Seria muito bem-vindo nos dias de hoje, não é verdade? Poderíamos cantar tantos outros hinos que na nossa tradição também remontam ao mesmo assunto, o mesmo tema. Louvamos a Deus a partir das canções, louvamos a Deus através do ato de entrega de dízimos e ofertas. Expressão, como o pastor Amauri bem disse aqui, né? Daquilo que Deus nos dá através do trabalho que desenvolvemos, que realizamos para a glória do próprio Deus. Uma das doutrinas que muitas vezes nós alimentamos o nosso coração, mas ela é só parcialmente verdadeira, né? De que Deus quer de nós somente 10%, né? Daquilo que entregamos a Ele. Isso é para o sustento da obra, da igreja, da missão. Mas Deus não quer nada mais e nada menos do que 100% da administração séria, do dom, do talento, da vocação e dos recursos que Ele mesmo coloca nas nossas mãos. Deus é Senhor de tudo. E tudo aquilo que desenvolvemos tem um único propósito: a glória de Deus. O tema de hoje é desafiador, meus irmãos. Confesso que eu preciso fazer um grande recorte para abordar a temática da teologia do trabalho. Nós temos muita coisa para tratar, mas eu quero começar pontuando o que eu vou falar nessa noite. Eu vou dividir a minha fala em 3 momentos. Num primeiro momento, nós vamos abordar os textos do trabalho na perspectiva de Gênesis, antes da queda. E depois do capítulo 3 de Gênesis, a consequência e o impacto da queda no trabalho, no ser humano, na criação, naquilo que ele produz, na consciência vocacional. E a gente vai falar um pouco do conceito bíblico do que é ser alguém que trabalha na perspectiva do Criador. E como Deus vê o desenvolvimento que fazemos como trabalho, não só como fruto da nossa vida ordinária, mas como fruto da missão que Ele entregou nas nossas mãos. Segundo momento, eu quero falar um pouco de como a nossa cultura brasileira celebra os prejuízos e danos da queda, tratado na cultura brasileira como malandragem. O bom malandro. Afinal de contas, não ser malandro na cultura da malandragem é ser otário, é ser mané. Nós vemos isso na literatura. E nós temos abundância de informação disso na música, principalmente no samba. A nossa tradição parece que celebra o engano, o menor esforço, pensando na perspectiva da queda. E depois tratarmos dos fundamentos bíblicos apontados por Paulo, quando escreve às igrejas, tratando da perspectiva do trabalho, do que é um trabalho a Deus, ainda que feito em submissão a homens, de como Deus exige de nós obediência a um princípio vocacional que Ele colocou no nosso coração, e por que devemos exercer o trabalho como ordem divina, e não na perspectiva da obrigação humana, e por que devemos devolver o nosso trabalho a Deus como glórias ao Senhor, para receber dele a devida recompensa por aquilo que ele é o Criador, por aquilo que ele mesmo estabeleceu. Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Essas são as 3 etapas da mensagem de hoje. Em Gênesis capítulo 1, nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 30, mas é óbvio que eu preciso pontuar aqui, que desde o início do capítulo 1, em todos os atos criacionais, Deus, o Criador, se porta como um Deus executor. Através da sua palavra, Ele dá ordem e tudo aquilo que Ele determina vem à existência. E tudo aquilo que vem à existência, Ele avalia a existência dessas coisas como boa, porque estão sendo criadas pela voz do Criador. Deus dá o exemplo do trabalho. Deus planta o Jardim do Éden. O Jardim do Éden é uma produção de Deus. E Deus coloca no Éden o homem. E a grande comissão do homem no Éden é expandir o Éden
através do processo geracional, geração após geração. Filhos são herança do Senhor na perspectiva do Éden e na perspectiva pós-Éden. E como herança eles devem levar a glória do Senhor, afinal de contas somos criados à imagem e semelhança do Criador. Se o nosso pai trabalha até hoje, nós que somos filhos desse pai e carregamos a sua imagem, somos chamados ao trabalho. Capítulo 1, versículo 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele, palavrinha-chave, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Outra palavrinha importante: sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. E isso vos será por mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim se fez. Capítulo 2, versículo 5, diz assim: não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Ação de trabalho, dominar e sujeitar. Versículo 15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, cláusula de propósito, para cultivar e guardar. Existe um plano criador. No capítulo 3, versículo 17 e 19, o texto diz assim: e a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Irmãos, aqui nós temos textos elementares, básicos, da teologia do trabalho, no livro de Gênesis. O trabalho não começa na queda. O trabalho começa a ser exemplificado para o homem a partir da narrativa da criação. O modelo do trabalho não é o homem, o modelo do trabalho é o Criador. E a obra do Criador em exercer a sua criação e concluí-la. Depois em colocar dentro dessa criação o homem e dar a ele o governo, para que ele possa dominar e sujeitar, enquanto imagem e semelhança do Criador, de forma santa, não corrompida e não perversa. Aí nós temos um mapa do que seria o trabalho dentro da perspectiva de uma terra sem a queda e sem os efeitos e sem os danos provocados pelo pecado. Mas no capítulo 3, nós temos os desdobramentos do que acontece pós-queda. Há uma maldição, há uma voz de esperança do Redentor que haveria de vir, mas há uma maldição sobre mulher e homem e criação. Há uma consequência danosa que o homem experimentaria no trabalho,
Não porque o trabalho em si mesmo é danoso, mas porque executar o trabalho sobre uma terra em maldição, executar o trabalho a partir da perspectiva de um homem afastado de Deus, executar o trabalho a partir de um coração depravado, corrupto e perdido, será uma tarefa danosa para o próprio homem, onde nós fugiremos para extremos prejudiciais na relação do trabalho. O nosso foco não passa a ser o trabalho para a glória de Deus, mas o trabalho para a glória do próprio homem. Quantos de nós já não nos pegamos como pais que somos, alguns de nós aqui, orientando os nossos filhos na perspectiva de uma carreira, de um trabalho, querendo o melhor para eles, mas a partir de uma perspectiva materialista. Não a partir da perspectiva da vocação, da missio Dei. Não a partir da perspectiva do que Deus fez e do que Ele manda que nós façamos. Vocacionados para o trabalho. O trabalho não é, na perspectiva do Criador, um fim em si mesmo. O trabalho é o meio. Um dos meios pelo qual glorificamos a Deus. O trabalho é feito numa relação tríplice. Ele é sempre um serviço a Deus, ele está ligado ao mandato espiritual. Ele é sempre o desenvolvimento daquilo que o próprio Criador colocou na criação. Ele é um mandato cultural. E ele também tem uma perspectiva social, o ato da procriação e ter descendência para que continue os propósitos de cultuar a Deus, de desenvolver uma cultura a partir dos valores do reino. Irmãos, não é à toa que a gente vê o inimigo das nossas almas nutrindo o sentimento de uma nova geração com o desejo da não maternidade ou da não paternidade. Porque isso está dentro da ordem do trabalho que devemos executar. Ah, pastor, ser pai dá trabalho. Pois é, está relacionado ao tema. Criar é difícil. Pois é. Mas a vocação que nos é entregue, não nos é entregue na facilidade. A Adão e Eva, durante um tempo, eles puderam executar essa obediência plena dentro do Éden, mas agora fora do Éden, com as consequências que atingiu o próprio Adão e a própria Eva no relacionamento conjugal. Agora você vai ter que se sujeitar a esse marido aí. Antes ele era um homem santo, mas agora será difícil. Porque os valores e princípios fora do Éden não são os valores santos. É a briga por interesses, é a disputa de poder dentro do lar. É a manipulação do filho para saber quem ele ama mais, papai ou mamãe. E nesse jogo danoso, a relação de trabalho passa a não ser mais um serviço a Deus, mas um fim em si mesmo. E nós vamos para o trabalho já esperando o dia de descanso. Não pelo verdadeiro motivo do dia do descanso, porque quando você volta no relato de Gênesis, há um verdadeiro motivo para o dia do descanso. O dia do descanso não é uma ociosidade. Na perspectiva bíblica, o dia do descanso é uma produtividade. É o dia em que executamos coletivamente, obedientemente, a guarda do dia do Senhor. A quem pertence? Ao Senhor. O descanso reparador, o serviço aos santos, o culto a Deus, é o fim do dia do descanso. A questão não é o propósito do nosso bel prazer. Afinal de contas, pastor, eu mereço. Já ouviu essa cláusula do trabalho, né? Produzi tanto, agora eu mereço. Comprei uma casa na praia. Domingo vocês não vão me ver mais na igreja. Aquilo que é bênção produzida pelos recursos que Deus dá através de mãos não remissas, não de homens trabalhadores, talvez até mesmo impulsionados pelo pecado, trabalhadores até além dos limites do que o Criador determinou, negociando nas relações de trabalho aquilo que Deus mandou não negociar. Tomado por ego e vaidade, somos levados ao sentimento de hiperprodutividade. Queremos produzir mais, queremos produzir melhor. E alguns até vestem isso de uma couraça cristã.
dizendo, de um lado a gente tem o preguiçoso, do outro lado estou eu, um homem muito trabalhador, que há 30 anos não tira férias. A ostentação de uma visão de trabalho distorcida, tanto de um lado quanto de outro. Mãos remissas, e do outro lado aquele que não sabe que não só de pão viverá o homem. O maná é uma demonstração de Deus para um povo no deserto, que deveria prestar os seus serviços e trabalhos sem ter no final do mês uma recompensa humana que esperar, mas uma recompensa diária de Deus que nutria o seu povo, caindo do céu, para alimentar o povo em uma medida diária. Dito isso, irmãos, eu quero pensar aqui na perspectiva da queda em solo brasileiro. Aquilo que nós chamamos uma perspectiva do herói tupiniquim. O herói tupiniquim, o herói brasileiro, a malandragem, é caracterizada por alguns comportamentos na literatura, na fala, na conduta, nos relacionamentos. E em relação ao trabalho, ele é conhecido como o povo do jeitinho. Ele é sempre o bem disposto para não falar a verdade na frente de cada um, porque ele precisa esconder a verdade para não ocasionar atritos. O jeitinho da malandragem é sair pela esquiva. É sair sendo o bom mocinho. A malandragem, além do jeitinho, é caracterizada como vadiagem. Fazer menos daquilo que se deve. Fazer menos do que aquilo que está proposto, para ter o mesmo resultado. Afinal de contas, estamos numa equipe, eu tenho quem faça por mim, e depois nós todos seremos remunerados da mesma forma. Quem aí já não fez trabalho de escola, não é verdade? E tinha alguém lá no trabalho de escola, que tomara que não seja você, e que você dizia, eu sou esperto. Todo mundo produz, e o resultado do trabalho de outros é atribuído como meu mérito. Malandragem, o jeitinho da vadiagem, a lei do menor esforço, celebrado desde a antiguidade. Quem aqui já não ouviu falar na literatura grega de Sísifo? Aquele que tentou enganar as divindades para tirar vantagem e acabou sendo punido. Mas na visão do brasileiro sobre a malandragem, o malandro domina o discurso. O malandro domina a retórica. O malandro se veste muito bem. Quem não lembra da figura do terno do malandro? Do chapéu do malandro? Das noites de prazer que o malandro busca e nutre-se de relacionamentos com tantas quantas pessoas se fizerem necessárias. Ele trabalha muito bem entre o legal e o ilegal. Ele consegue trabalhar muito bem na margem da lei. Onde o poder não se faz presente, ele é a manifestação de um poder paralelo. O poder do jeito. Nem sempre pelo diálogo, nem sempre pelo respeito, mas pela admiração do status. Hoje a gente vive uma síndrome do malandro da internet, não é? O esperto vendedor pelas redes sociais. Aquele que se faz ser um grande produtor de resultados, mas na verdade vende uma retórica que te faz acreditar, o meu método irá te enriquecer. Há um jeito fácil, um jeito dinâmico que eu descobri, do qual você pode tirar vantagem. Existe toda uma forma especial de burlar o sistema. Isso é a celebração da malandragem. A malandragem celebra a pirataria. Afinal de contas, quem precisa do original? Se nós podemos fazer uma cópia e celebrarmos a compra da cópia, porque ela é tão igual, ela é uma réplica, quase que perfeita. O malandro não precisa criar. Ele coloca na boca de outros aquilo que ele quer dizer. Já percebeu isso? O bom malandro é manipulador das circunstâncias. Ele despe-se de qualquer moral e caráter para enganar o maior número de pessoas possíveis. Ele consegue entrar em lugares onde eu e você não entramos. Porque nós não negociamos valores e princípios.
ele não tem problema com valores e princípios. Afinal de contas, para o malandro, valores e princípios não são verdades últimas e irrevogáveis. Afinal de contas, o que vale da vida é a vida em si mesmo. Quem já não ouviu a expressão pelas mídias sociais, perdeu o mané, uma celebração da malandragem, uma cosmovisão das classes sociais que se combate pelo poder, e entre elas está alguém que proporciona a desordem, e ele vive muito bem no caos. Quem aqui não se lembra dos bichos, ou dos bicheiros do Rio de Janeiro, não é verdade? Providenciavam recursos para as escolas de sambas, eram os patrônomos, os bons moços das comunidades que estavam entre o crime, de um lado, e um poder político omisso. Ele se dá muito bem às margens da lei. Ele cria sistemas onde a ordem paralela é celebrada e onde o poder público é ridicularizado. Presta atenção, meus irmãos, a malandragem destrói os heróis. Presta atenção como isso adentra as igrejas. Tudo que eu estou dizendo aqui, você pode traçar paralelos e trazer para dentro dos nossos arraiais. E você vai olhar que a malandragem começa a olhar para os nossos heróis da fé e rotulá-los de forma perversa. Eles não são exemplos de perfeição, nós sabemos disso. Mas olha para o caráter de homens santos de Deus e começa a ridicularizar as suas histórias. Começa a tratar a fé como um elemento da simplicidade. O afeto, a afeição, o indivíduo e o diálogo do amor são mais importantes do que as verdades de Deus que guiam o seu povo. Percebe como isso adentra a nossa cultura? Existe uma malandragem chamada de malandro tradicional. Você sabia que existem tipos de malandro? Eu fiz uma pesquisa para descobrir isso. Eu fui pesquisar numa tese de doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, e há um autor chamado Frazão, que publicou essa tese em 2013, ele lista tipos de malandro. Eu queria só lembrar alguns. E me ajude a trazer na mente aí se a gente conhece esse tipo de malandragem. O malandro tradicional, ele é marcado pelo orgulho e pelas roupas que ostentam poder. O relógio Rolex no pulso, o carro, o jeito das amizades que ele constrói. Existe um malandro regenerado, não é o convertido. É o malandro que nega ser aquilo que ele é. A sua boca diz, eu não sou malandro, mas as suas práticas denunciam. Terceiro perfil é o malandro ex-trabalhador, ou ex-trabalhador malandro. Aquele que usa o trabalho somente como meio de inserção na sociedade, para de dentro do trabalho, desconstruir valores e princípios. Existe um malandro aposentado. Malandro aposentado vive da fama daquilo que tudo que ele fez no passado. Quem aqui já não ouviu contações de testemunhos, onde era mais celebrado o passado do que a nova vida em Cristo? É mais celebrado tudo aquilo que eu fui do que aquilo que eu sou a partir da perspectiva da obra de Deus em mim. Malandro aposentado é um malandro respeitado pela malandragem passada. Ninguém se mete com ele, afinal de contas, todo mundo conhece tudo que ele já fez e respeita como ele levou vantagem em cima de todo mundo. Existe o malandro falso tipo. O falso tipo é aquele que ainda está começando na malandragem. Ele ainda é passado para trás por alguns, mas já aprendeu a passar a perna em outros. Existe o malandro otário. O malandro otário é aquele que ele explora a comunidade e é rejeitado pelos próprios malandros. É odiado, inclusive por aqueles que são semelhantes a ele. Todos eles têm um perfil em comum. Guarde essas referências. Burlar o que é correto. Já fez isso? Burlar o que é certo.
usar a astúcia para conseguir o que se deseja, celebrar a trapaça, estimular um golpe, se pousar de vítima e ridicularizar o trabalhador e a recompensa do seu trabalho. Quantos de nós já não fomos ridicularizados por aquilo que cremos e por aquilo que produzimos para a glória de Deus? Seja a nossa arte, seja no nosso trabalho domiciliar, seja no nosso trabalho externo, porque há sempre um malandro ponto para contar vantagem em cima das frustrações que o próprio pecado ou a nossa própria limitação impõe sobre as nossas tarefas diárias. Mas eu queria tratar com vocês, como terceiro ponto desse momento, a perspectiva reformada do trabalho. Como que nós, olhando para esse perfil que prevalece no Brasil, que é ostentado nas músicas e na literatura, estão nas poesias de Caetano Veloso e de outros, como que eu olho da perspectiva bíblica reformada e entendo o trabalho lá na criação e o trabalho do redimido em Cristo Jesus? Há 3 princípios éticos, bíblicos, relacionados ao trabalho. A palavra trabalho nas Escrituras, na sua origem grega, aponta para aquilo que eu sou. Trabalho, então, na perspectiva escriturística, tem a ver com identidade, faz parte de quem eu sou e não é algo que somente eu faço. É algo que eu realizo como parte da minha identidade cristã. Deus me criou para o trabalho. Por isso, para um cristão, estar despido de uma colocação profissional ou de uma execução produtiva e encarcerado no ócio é um trauma, é um conflito. Ele busca o que fazer, porque ele não foi criado para viver sem a execução do trabalho que honra o seu Criador. Não é para a honra própria, mas para a honra do seu Criador. Segundo lugar é o conceito de poupança. Já ouviu falar em acúmulo de riquezas? Acúmulo de propriedades, aquilo que você trabalha e o seu trabalho retorna para você. E você guarda e produz com aquele recurso do seu trabalho um bem, ou um produto, ou a multiplicação desses próprios recursos. E quando você se vê daqui a 30, 40 anos, você tem bens, propriedades, economia equilibrada. Mas na visão bíblica reformada, a poupança também é para a glória do seu Criador. Os seus recursos bem administrados é para honrar a Deus. É para ser colocado a serviço de Deus e à disposição da comunidade. Aqui não é uma visão socialista, ok? Aqui é uma visão de reino. Para Deus e para desenvolvimento da cultura do reino. Empreender em um mundo caído a partir dos valores do reino é aceitar, inclusive, tomar prejuízo. Porque você tem um compromisso fiel em produzir riqueza a partir dos valores do reino de Deus. Tal comércio abre ao domingo, o meu fecha. Os meus funcionários, eu não sei para onde eles vão, mas eu proporciono para que todos eles possam estar na casa do Senhor, cultuando a Deus e guardando o dia do descanso. Tem algumas empresas cristãs ao redor do mundo fazendo isso. Tratar os funcionários a partir da perspectiva da justiça e não da exploração. Valores do reino de Deus que intermediam relação entre funcionários e seus empregadores. Há um outro princípio reformado, que é o princípio da mordomia. Eu faço o que eu faço da melhor forma possível, não por causa do meu orgulho, não alimentado por uma vaidade competitiva de mercado. Já ouviu falar dessa linguagem? Competição de mercado. Não por causa da vaidade em ser um número 1 do mercado, mas por causa da administração correta, segundo os princípios corretos, para que Deus seja honrado em cada etapa da minha vida, da produção ao investimento e agora pensando na perspectiva da mordomia ou do serviço.
Agora, deixa eu salientar uma coisa. A Bíblia nos alerta sobre 2 comportamentos cristãos. Nós vamos ver depois quando chegarmos nos textos de Paulo. Primeiro, é a nossa conduta com o preguiçoso. A partir da teologia do trabalho, a nossa relação com o preguiçoso é de não alimentá-lo. Aquele que não trabalha, não. Acabou. Essa é a nossa perspectiva a partir da teologia do trabalho. Mas existe uma outra conduta, que é a conduta do serviço, que é olhar aquele que está desamparado, é diferente de preguiçoso, e alimentá-lo. Percebe a diferença? De um lado eu tenho o que tem mão remissa, do outro lado eu tenho um trabalhador, alguém que está passando por dificuldades, não por causa da sua omissão, mas inclusive por causa dos efeitos da queda no mundo. Segunda visão do reformada sobre trabalho, é salientar, firmar os valores eternos que regem o trabalho e o fruto do trabalho. Você pode olhar para você e dizer o seguinte: as minhas riquezas, os meus bens, o meu salário, o produto do meu trabalho, vem de Deus? Você pode olhar para o princípio da mordomia na sua casa e você está dizendo: todos os meus recursos são administrados da forma que são, porque eles estão em sujeição ao Senhor? A base e o princípio é a glória de Deus, por isso eu administro como administro. Vamos pensar na perspectiva da queda? Na perspectiva da queda nós temos dificuldade de administração financeira, irmãos. Não sei o pastor Amauri que aqui está, mas acho que a maioria dos pastores que foram formados em seminário aqui não tiveram aula de administração financeira no seminário. Não sei na sua faculdade, às vezes você se formou como engenheiro, advogado, te ensinaram a profissão, mas não te ensinaram a administrar os próprios recursos. Nós somos capazes de ter vidas tão produtivas e tão prósperas por causa da bênção de Deus nos recompensando pelo nosso trabalho, mas sofremos em administrar debaixo do princípio da mordomia. Lutamos para ter uma vida administrativamente correta diante de Deus. Temos dificuldade de administrar tempo com o trabalho. Alguns excedem as horas de trabalho. Vendem horas de trabalho acima dos seus limites físicos e dos seus limites relacionais. Prejudicam inclusive a sua família em nome do trabalho. Parece ser até algo legítimo e justo. Pastor, eu não estou sendo malandro. Eu não estou sendo desonesto, eu não estou sendo preguiçoso. Mas você está sendo desobediente, meu irmão. Mas o motivo parece nobre, porque eu estou trabalhando para dar o melhor para os meus filhos. E o que pode ser o melhor? Talvez a nossa perspectiva não esteja dentro do Éden, nem na face de Cristo, mas está na perspectiva de uma sociedade secularizada, onde o melhor sempre é a roupa, os estudos e uma perspectiva de futuro que vai além da minha. Afinal de contas, geramos filhos para que eles prosperem muito mais do que nós. Na perspectiva da mordomia, os nossos filhos são herança do Senhor. São vocacionados por Deus para o trabalho. E Deus não faz divisão de trabalho secular e trabalho eclesiástico, irmão. Isso é uma divisão nossa aqui. Não é uma divisão divina. Pensa aí no seu trabalho. Que trabalho que você faz? Pastor, o seu trabalho é santo, pastor. Porque o senhor é pastor e missionário. Olha que trabalho duplamente santo. Quem disse, meu irmão? O seu trabalho é santo. O seu trabalho é uma dádiva de Deus. O seu trabalho é dado pelo Criador na execução da expansão dos valores do reino de Deus, desde a perspectiva do Éden. O meu trabalho também o é. Que especial é viver para a palavra e na pregação do Evangelho, mas você não pode tirar os seus olhos de que o seu trabalho, que o produto do seu trabalho, que sua vida é digna para compartilhar o Evangelho e viver o reino de Deus onde Deus te colocou.
Às vezes nós dividimos, olha, na igreja, acabou o dia hoje, irmãos, estou indo para a igreja. Agora começa o meu momento de espiritualidade. Sem patrão na minha cabeça. Sem o computador tocando os barulhinhos de que tem alguém na cal me chamando para uma reunião de trabalho. Agora eu estou no meu momento espiritual. Mas quem disse que o seu trabalho não é espiritual? Essa divisão não foi feita pelas Escrituras. Não, seu trabalho fora e seu trabalho dentro. Sua vida fora e sua vida dentro. Todo o nosso trabalho é feito diante da face de Deus. Empenhar dons e talentos para a comunidade. A vagabundagem, meus irmãos, ela é punida em Genebra, você sabia disso? A Genebra de Calvino expulsava os vagabundos de dentro da cidade. Se alguém estava passando pela cidade e era recebido pelo movimento diaconal da cidade e desejava empreender ou trabalhar na cidade, a igreja deveria acolher, prover para ele um abrigo e arrumar para ele um trabalho e o acompanhá-lo durante todo esse período para que ele fosse um ser produtivo para a glória de Deus naquela cidade. Mas se o que estava ali era um vagabundo, ele era convidado a se retirar da cidade. Esse é o termo mais generoso que eu usaria. Convidado a se retirar. Nós devemos tomar cuidado, meus irmãos. O exemplo que nós temos na nossa história é que nós temos que tomar cuidado com alguns desequilíbrios. O primeiro é a vaidade. A vaidade nos faz tomar caminhos distintos. Nós podemos ter a vaidade do voo solo. E a gente começa até a mudar nomenclaturas para chamar o voo solo. E aí nós não queremos ter filhos, porque é conveniente não ter filhos. Afinal, para que ter filhos? Não vemos isso como uma relação em serviço a Deus. A vaidade produz só para si as riquezas. Não há gozo e alegria que glorifica a Deus e que é externado no meio da comunidade. Não é uma edificação da comunidade, mas é uma apropriação da própria glória. Quando já nos viram parentes mais prósperos baterem na mesa e ostentarem diante de outros o seu sucesso diante do fracasso de outros. Às vezes nas reuniões familiares isso acaba acontecendo. De outro lado nós temos a cobiça. O verdadeiro evangelho, ele é uma repreensão à cobiça. Trabalhamos para ter aquilo que desejamos, não porque aquilo é digno e divinamente colocado em nosso coração, mas porque vimos sobre a posse do outro e queremos ter sobre as nossas mãos. Quem não viu no meio neopentecostal, nos últimos 20 anos, pessoas saindo, pondo a planta dos pés e dizendo, onde colocar a planta dos seus pés será vosso? Começa a tocar nas coisas, pisar nas coisas. Toma posse, irmãos. Compra um carro e coloca lá, propriedade do Deus eterno, mas por favor não toca. Difícil. Outro aspecto que devemos corrigir é o espírito altivo. Olhar para a nossa profissão e por causa da bênção de Deus sobre o nosso trabalho, somos elevados a uma postura inigualável. Mas ostentamos isto com espírito de soberba, com espírito altivo. Devemos ministrar ao nosso coração as palavras dos salmistas. Livra-me da soberba e que ela não me domine, Senhor. Para encerrar, irmãos, devemos lembrar que todo o trabalho e os meios para executar o trabalho são providências de Deus para a nossa vida ordinária, para vivenciarmos o extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus não é o trabalho e o produto dele, mas é a execução da missão de Deus e a realização na vocação para o qual fomos chamados. Você percebe hoje uma crise de identidade para o trabalho nos jovens e adolescentes? Às vezes até mesmo em alguns adultos. Um descontentamento voraz com aquilo que executam. Talvez o problema não seja o trabalho. Suspeito eu de que o maior problema esteja na base do porquê o trabalho, para quem o trabalho. O problema não está na produção em si, mas nos alicerces que sustentam esta produção. O trabalho dignifica o homem frente à face do seu Criador.
Afinal de contas, lemos parábolas de Jesus onde trabalhadores são colocados em posições dignas, quando executam aquilo que devem executar, porque conhecem quem é o seu Senhor. Quem não lembra aí das parábolas dos talentos, não é verdade? A questão não é quem produz mais 5, mais 3, mas a questão é por que fazemos isso e para quem fazemos isso. A visão correta sobre o nosso Senhor corrige a nossa teologia do trabalho, a nossa prática do trabalho. Concluindo, irmãos, o nosso Deus trabalhou, por isso nós devemos trabalhar. Eu queria te convidar a ler comigo Colossenses capítulo 3, versículo 23. Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não ciente que recebereis do seu patrão. É isso? Ciente que recebereis do coach que te acompanha. Não, ciente que recebereis do Senhor a recompensa da tua herança. A Cristo o Senhor é que estás servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Um dos problemas é quando nós olhamos para a prosperidade dos ímpios e tomamos essa prosperidade como modelo da nossa conduta. E esquecemos dessa cláusula que o apóstolo Paulo termina o texto. Há uma recompensa para aqueles que prosperam injustamente, mas há um benefício agora e futuro para aqueles que trabalham por causa da glória do seu Senhor. Em Efésios ele praticamente repete a mesma conclusão. Efésios capítulo 6, versículo 7 e versículo 8. Vamos começar do 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor. Veja, irmãos, o princípio é o mesmo usado para com Deus. Temor e tremor. Na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo. Aqui, inclusive, tira a bajulação, né? A bajulação tenta agradar o patrão. Mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa, receberá isso, alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E quando ele termina, o versículo 9, ele diz assim, ao falar sobre as injustiças, ele repete, e não há nisto acepção de pessoas. Tessalonicenses, que é a outra carta irmã, 2 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11. 2 Tessalonicenses capítulo 4, versículo... 1 Tessalonicenses, não 2. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11. No segundo vai ser o capítulo 3. Versículo 11 diz assim, se diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Existe uma característica testemunhal do trabalho. Olha que interessante que Paulo está apontando aqui. Existe um testemunho aos de fora, quando o meu trabalho é realizado para a glória de Deus. Não mãos remissas, não uma comunidade de preguiçosos. Agora Paulo vai exortar novamente, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos de 10 a 12. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que, dentro da igreja,
Há entre vós pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Ao mesmo tempo que Paulo dá uma exortação para o preguiçoso dentro da igreja para que vá trabalhar, ele diz assim: e a comunidade não esqueça de fazer o bem. Existe um trabalho social da comunidade, perfeito. Esse trabalho social é exortar o preguiçoso e alimentar aquele que está carente de pão. Por isso fazemos as duas coisas como comunidade reformada. Nós não temos um dualismo que divide trabalho de um lado, igreja de outro, mas nós vivemos uma vida diante da face do nosso próprio Senhor. Nós não temos o sustento do nosso trabalho como vindo do nosso próprio braço, mas temos o sustento do trabalho como fonte da graça de Deus que vem através da vocação que estamos executando em obediência a Ele. Esse salário pode estar às vezes desprovido do valor justo, porque estamos numa relação pecadora fora do Éden com patrões que não exercem sempre a justiça. Mas devemos continuar trabalhando para a glória de Deus, sabendo que a injustiça será dada a devida paga, e será dada por Deus. O nosso serviço é sempre olhar para as mãos provedoras do Senhor. O malandro promove rebelião contra o trabalho ou contra as entidades de trabalho. Promove a desordem, a destruição, o caos, mas não o desenvolvimento, não o progresso. Não há estrutura bíblica. Irmãos, não fiquem tão assustados, mas existe uma superestrutura econômica, não sei quantos já ouviram falar dessa superestrutura econômica, que caracteriza o trabalho como um fim em si mesmo. E aí eu preciso buscar um trabalho constantemente e sair de relações empregatícias constantemente. Eu preciso ter um trânsito de trabalho para ir em busca daquele trabalho que me recompense cada vez melhor. Porque eu preciso buscar a minha própria justiça a cada tempo. E o que os meus olhos cobiçarem, vá para lá. Mas na perspectiva do Éden, nós devemos olhar com glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Porque mesmo numa relação de trabalho com homens tão maus, perversos, que deturpam os valores do trabalho e da criação divina, o Senhor me dá a graça de servi-lo nesse trabalho, até que por sua provisão e direção, outras portas possam se abrir, para que eu possa glorificar o seu nome e ser devidamente recompensado por isso. No meu coração há contentamento em servir ao Senhor, quer nessa primeira relação, quer em tantas outras que o Senhor pode colocar diante dos meus olhos. Eu oro para você, meu irmão, oro por mim, oro por pastores, oro por membros das nossas igrejas que estão tomados por esse pensamento de infraestrutura e acabam migrando de igreja em igreja, acabam migrando de trabalho em trabalho, e nunca firmam os seus pés em uma relação de serviço a Deus. O motivo é a busca constante de felicidade e do que o seu coração cobiça. Nós precisamos encontrar contentamento em Deus. Eu quero te convidar a se colocar em pé, para que nós possamos orar. Convidar o Ministério de Música para que esteja aqui à frente, para que juntos possamos louvar o Senhor. Você que possui algum pedido relacionado ao seu trabalho, alguma causa relacionada a si mesmo, quem sabe você tem administrado incorreto o fruto do trabalho que Deus tem dado nas suas mãos. Financeiramente você tem sido um administrador não tão fiel assim. Talvez o problema seja outro. Você se dedica demais, horas e horas à exaustão, sem sabedoria, sem tempo para a sua família, seu lar, sem tempo para o seu relacionamento com Deus. Talvez seu problema seja um terceiro. Pastor, eu estou incomodado porque eu estou sem um trabalho, eu preciso de um trabalho, eu preciso de uma relação de serviço a Deus, e eu preciso que Deus abra para mim uma porta de emprego. Se essa é a sua situação, levanta a sua mão onde você está, nós vamos orar daqui da frente. Você não vai vir aqui, mas nós vamos orar daqui.
Amém. Glórias a Deus. Pai, eu oro, ó Deus, pelos teus filhos, ó Deus. Nas relações de trabalho, na administração do lar, na provisão dos recursos, na sabedoria para administrar o tempo, ó Deus, para não exceder, para não ser leviano com as horas trabalhadas, nem para mais, nem para menos. Ó Deus, aqueles nossos jovens que não se encontram nas suas relações de serviço ao Senhor, que vivem insatisfeitos nas suas relações empregatícias, Senhor, dê a tua direção, traz clareza, traz discernimento. Quão bom, ó Deus, é encontrarmos patrões que glorificam ao Senhor, relações de trabalhos onde somos honrados e generosamente recompensados por aquilo que produzimos. E quão difícil é permanecer sobre o jugo de um patrão, ó Deus, leviano, onde os princípios do reino não são vivenciados, praticados, ó Deus, e que duro é como servo do Senhor estar dentro dessa relação que viola princípios do teu reino. Ó Deus, traga ao nosso coração, em primeiro lugar, a consciência do que o que estamos fazendo é sempre para o Senhor. E que o Senhor, ao seu tempo, ó Deus, possa abrir, dirigidos pela tua vontade, pelo teu querer, uma nova porta. Ó Deus, que uma nova oportunidade se abra, onde este teu servo possa encontrar a oportunidade para continuar glorificando ao Senhor sobre os valores da justiça, da ética e do bom trabalho, ó Deus. Nós te louvamos por isso em nome de Jesus. Amém.